Muito bem. Um dos assuntos que é abordado em nosso curso e que a gente sabe que causa muito temor em muitos oradores é um público que possa estar hostil ou até mesmo desinteressado. Quais as técnicas que se usa nestes casos? Veja, eu outro dia fui fazer uma palestra num desses nossos encontros, não vou dizer em qual é o estado, não é esse o objetivo, mas tinha um público lá de 500 pessoas e um barulhão terrível e eu tinha que ganhar a atenção para falar sobre os nossos cursos de formação política, mostrar como é que funciona. Muito bem. Como o palestrante que me antecedeu resolveu enfrentar o problema no grito, quer dizer, ele falar mais alto do que o pessoal que estava falando, eu sinceramente, fiquei com pena dele, porque ele saiu molhado de suor pelo sacrifício que fazia. E eu no começo já tinha visto, era eu que vinha, ia falar 1 hora por aí, eu vou ter que acalmar esse pessoal. Ao invés de eu falar da mesa, peguei o microfone móvel e vim para o meio do público. E eu disse, não, aqui agora nós vamos falar sobre o início do processo político, que foi na Grécia Antiga e tal, comecei por aí, e digo, e lá no teu município, para o primeiro que eu encontrei na frente, como é que aconteceu a fundação da cidade? Eu estava falando sobre a cidade-estado na Grécia, e a tua cidade, como é que foi a fundação? Claro, foi um impacto, o sujeito teve que pensar, todo mundo olhou e começou a se preocupar, mas agora o próximo sou eu que vou ter que falar. E realmente eu peguei depois... Pedi mais uma opinião, pedi para uma mulher, depois pedi para outro homem, pedi para um jovem, pedi para um mais velho, para uma mulher mais nova, mulher mais velha, e com aquilo todo mundo parou, e aí eu comecei a levar o que eu queria sem. Quando eu via que começava a haver alguma impaciência, que foi pouco, diga-se de passagem, eu voltava para o meio e jogava o microfone na boca de alguém com uma pergunta. Isso é uma técnica para a gente obrigar o pessoal a... Outra técnica que se usa quando não dá para sair da mesa é uma mesa. Está uma mesa formada e a gente tem que falar, e o povo ali parece que quer discutir entre eles e não quer ouvir a gente. Não fala. Eu vou esperar que aqueles que têm que falar continuem um pouquinho. E todo mundo vai parar e vai ver o que é que está acontecendo. Outra é, se tu está falando, o barulho é demais, está criando interferência, parece que a comunicação não funciona, pega e se tiver água em cima ali, uma garrafa d'água, pega a garrafa d'água, levanta e deixa ela cair na frente ali. Se for de vidro, melhor, mas se for de plástico, já dá um estardalhaço ali, todo mundo vai sentir que a coisa não está boa. E fique sério, não ria nem nada, faça isso com naturalidade, que todo mundo vai parar, vai olhar e sentir que está pisando. Tem várias formas da gente prender o pessoal. Quer dizer, é possível e dá. Agora, isso é com um pouco de experiência e um pouco de ousadia, um pouco de coragem, que a gente impõe a respeito pelos gestos da gente, né? Quem vai falar, quando a gente não está falando e está todo mundo conversando, é uma maior descontração. Chegou a hora de falar, aí formalismo, né? Pegar e ficar firme, não, nada de muito riso, muito gesto de mão e tal, agir como para ganhar respeito, impor autoridade. Depois a coisa acontece, você sabe como é que a gente faz isso, né? Ótimo. Nós estamos vendo na prática, com um exemplo vivo, aquilo que nós viemos agora explanando em nosso curso, de forma teórica ou até mesmo lúdica. Então, para finalizarmos, doutor, qual um orador ou oradores que o senhor tem como exemplo e por quê? Veja, vocês devem imaginar que eu devo ter que saber como falar, né? Político, a primeira arma que a gente tem, vamos deixar a arma fora, né? Então, a qualidade maior que o político tem que ter é a comunicação. Velho chacrinha lá, né? Quem não se comunica, se trumbica, né? Não vai andar. Então, o político, mais do que tudo, a arma dele, a força maior, a qualidade primeira dele, tem que ser a comunicação. Muito bem. Modelos de comunicação varia em razão do público, em razão da faixa etária. Então, se eu dissesse, não, este político é o cara ideal. Não, vamos a algumas regras que a gente depois constrói o modelo para uma pessoa. Nós vamos ver que ninguém é completo, né? Todo mundo... Primeiro, a entonação de voz é muito importante. E nós temos, eu não vou dar nomes, mas agora mesmo nós temos no processo político nacional bons oradores pela entonação de voz. Conhecimento sobre o que vai se falar é mais importante que a entonação de voz. Se
sujeito vai se meter a falar, eu não vou dar nome de ninguém, mas pensem dos personagens da política brasileira. Tem um que, se ele quiser falar sobre educação, sobre leitura, sobre não sei o que, com um discurso sério, ninguém vai levar ele a sério. Por quê? Porque ele não é do perfil dele. Então, tem que adequar o perfil, a entonação de voz, ao conhecimento que a pessoa tem sobre o que vai falar. Senão ele vai ser um grande ator, mas ele tanto pode estar falando para o bem como para o mal, que é tudo a mesma coisa. Fala, os gestos são os mesmos, a voz é a mesma, e o que ele está dizendo, ninguém vai guardar é a imagem, vai guardar a gesticulação, talvez guarde até som, mas não guarda a ideia. E o que interessa na comunicação do político é a ideia. Porque às vezes a gente vê muito aí nessas reuniões políticas ou comícios, tem alguns oradores que parecem brilhantes, falam, que barbaridade, aí depois termina a reunião e tu vai embora, mas que foi mesmo? Qual é a mensagem que essa pessoa deixou? O que foi que ele disse? Nada, nada. Gesticulou muito, falou alto, gritou e ninguém viu. Então, tenha o conhecimento, tenha a voz e tenha o gesto. Vamos falar de dois políticos que foram grandes oradores no Brasil e que eu, jovem, vocês então talvez nem eram nascidos, vocês, né? Mas eu ainda jovem parava para ouvir. Eu faço questão de ir bastante para trás para não criar constrangimento. Se eu falar bem do A, o B fica com o beicinho grande, se falar do C, o outro esqueceu de mim. Então vou pegar os discursos do Paulo Brossard de Souza Pinto e do Jarbas Passarinho, os dois senadores. O Paulo Brossard, sendo do MDB, senador do MDB, e o Jarbas Passarinho, senador defendendo a ditadura militar. Logo, o Brossard do MDB, obviamente, ele estava lá combatendo a ditadura, queria saber da abertura democrática, mas eram grandes discursos, sob o ponto de vista do conhecimento, Paulo Brossard, Jarbas Passarinho, eram grandes discursos sob o ponto de vista da voz, da entonação de voz, eram grandes discursos sobre o tema e sobre a gesticulação correspondente, quer dizer, haviam gestos correspondentes aos temas que estavam sendo discutidos, e aí então a gente tinha um orador ou vários oradores, no caso eu falei de dois, que faziam a gente parar para ouvir. Ah, mas eu não concordava com nenhum dos dois estava falando, isso não interessa, nós queremos saber se o cara é bom orador ou não, se ele comunica ou não, tanto comunica que deu para discordar. Então, quando a gente consegue discordar é porque o cara comunicou. Então, o segredo, para terminar, não tem modelo, né? Não tem modelo por quê? Porque varia em função do público e varia em função da mensagem que tu quer levar. O orador que é estereotipado, vocês vão ver que determinados tipos, ele não interessa sobre o que ele vai falar, ele tem... Eu conheci, não vou aqui também revelar quem, né? Mas eu conheci um deputado estadual que ele sempre terminava o discurso dele chorando. Sempre. Não interessava o que ele falava. Se ele ia falar num velório, terminava chorando. Se ele ia falar numa festa, ele terminava chorando. Se ele ia num casamento também, ele terminava chorando. Por quê? Porque a técnica de oratória dele era chorar ao final para ver se comovia as pessoas. Uma técnica respeitável, sob o ponto de vista dele. Eu, pessoalmente, penso que a oratória é um negócio um pouco diferente. Então, depende da circunstância, depende qual é a mensagem que a gente quer levar, depende se é em período de campanha eleitoral ou não é em período de campanha eleitoral. O orador, ele não pode, isso é importante para vocês, vocês não podem fazer durante a campanha aquilo que vocês não fazem na vida, senão dá ideia de falsidade, dá ideia de pouca autenticidade. Então, quem é um orador comedido durante todo o tempo, chega na campanha, ele vai querer ser um orador que grita, que gesticula, não é o que o pessoal conhece, ele não vai ganhar o voto, vai perder. Aí tem um outro aí, e esse outro eu não conheço, não vou votar nele. Então, procure ser aquele modelo que você é. Tenha presente que o eleitor hoje tem tanta informação ou mais informação que nós temos. Eles acompanham o espaço da gente, cuidam do que a gente faz. E se a gente quiser, no período da campanha, fazer coisas diferentes, eles vão dizer que a gente está enganando, que não está sendo autêntico, não está sendo verdadeiro e a gente acaba perdendo. Mas é que 2 palavras para concluir. O nosso curso todo, preparatório de candidatos a vereador, vice-prefeito, prefeito, é muito importante, importantíssimo. Mas essa questão da oratória, olha só, eu acho que é mais importante. Por quê? Porque a comunicação, não adianta a gente saber tudo e não conseguir comunicar. Eu sei tudo e não abro a boca. O que serviu para a política? Política é a ciência de ensinar as pessoas a serem felizes, ou então de ajudar a construir a felicidade daqueles que vivem
na comunidade. Sem falar, não se faz isso. É fundamentalmente a partir do verbo, a partir da oratória, a partir das palavras. Portanto, aprendam, prestem atenção. Os nossos professores são bons, eu posso dar testemunho, conheço, são bons. Procurem seguir os conselhos deles. E essas referências que eu faço aqui, guardem algumas, porque lá se vão. Olha o Martim Fierro, né? A gente aprende na estrada. E eu já andei muito. Vocês viram aí que eu tenho toda uma experiência no municipalismo, tenho uma experiência como secretário de Estado, como ministro de Estado, e principalmente lá em Brasília na articulação, que eu fiz articulação política em 2 governos, fui articulador político, presido a fundação, faço uma articulação nacional do partido. Quer dizer, eu já vi muito, então posso dar aqui esse testemunho para que vocês possam utilizar ele melhor do que eu. Daqui mais um tempo tem outro aqui no meu lugar, mas o que vocês aprenderam, vocês vão levando adiante. Aí essa é a forma da gente perpetuar, não só o conhecimento, mas a participação da gente. Parabéns ao pessoal que nos está brindando com esse curso. Parabéns por vocês, por aderirem à ideia de que nós temos que nos preparar melhor para poder bem representar os interesses da população. Até depois. Muito obrigado, doutor Eliseu. A gente sabe que agora o nosso aluno está muito mais bem alicerçado para aplicar as técnicas que estamos ensinando no decorrer do curso. Vamos em frente.